Aleluia. Obrigado, músicos e cantores. Que louvor tão bom. Esta noite agradeço pelo ministério. Vamos ao livro de Efésios, capítulo 6. Vocês sabem que eu disse que eu queria pregar sobre esse tema das crianças e criar crianças. Entendo que temos famílias jovens e eu acredito que isto é importante e no final vamos orar. Muitas crianças vão na escola e queremos também orar pelos professores, que Deus os ajude. Efésios, capítulo 6. Se você tem prestado atenção durante o último ano, você sabe que tem havido um grande problema que está acontecendo em relação ao currículo que está sendo ensinado nas escolas. Tem havido reuniões nos conselhos escolares, muitos problemas. Até o nosso procurador-geral enviou avisos de que às vezes, alguns pais supostamente estavam se tornando perigosos, como você quer entender isso, mas o problema tinha a ver de que quando os pais estavam dizendo, quando eu vou na escola, eu não quero que os meus filhos sejam ensinados coisas que não são apropriadas na escola. Isso tinha a ver com coisas da história da nossa nação e outra coisa chamada teoria racial crítica, que depois de 200 anos estão querendo mudar a história do país e tem tudo a ver com educação sexual e se as crianças pequenas devem ser ensinadas sobre fluidez de gênero e identidade de gênero. E esta é uma situação, um problema grande, e no centro deste problema está o assunto que é o que eu quero pregar esta noite. E isto é, como devemos criar as crianças? Como você faz isso? Como crianças devem ser criadas? E o que descobrimos é que há muitas pessoas que querem criar suas filhas totalmente diferentes do que talvez mãe e pai querem criar elas. Que valores devemos ensinar às crianças? Devemos ensinar às crianças fé. Então, meu trabalho, eu não sou político. Meu trabalho é ser um pregador do evangelho. E eu quero pregar de como você e eu devemos criar as crianças de acordo com a Bíblia. Estas não são minhas palavras, nada que eu tenha inventado. Todo o ponto que eu vou apresentar serão encontrados na nossa escritura esta noite. Eu digo isto, eu não estou pedindo desculpa a ninguém. Alguém diz, bom, eu não estou de acordo com você, pastor, tudo bem. A maioria do mundo não está de acordo com a Bíblia, mas isto é o que a Bíblia diz. Quero pregar esse sermão chamado Direitos das Crianças. Começando em Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isto é justo. Honrem a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Deus, eu peço que você ajude os pais. Eu lhe agradeço por essas crianças. Eu peço que você dê sabedoria a estes pais. Eles são os presentes de Deus. Senhor, eu peço que você proteja e cuide, que eles cresçam em bênção e favor. Pedimos isso no nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. E eu quero começar e falar de que antes de tudo há um caminho certo, uma maneira correta de criar as crianças. Por isso, vamos pensar da nossa escritura. Normalmente eu quero introduzir um tema maior quando eu lhe apresento um sermão, e eu quero lembrar a vocês que o livro de Efésios foi escrito a gentios que tinham sido radicalmente salvos. Eles não eram pessoas religiosas, não foram criados com o Antigo Testamento, o Torá, não eram fariseus, eram pagãos. E se você lê o livro dos Efésios, os primeiros 3 capítulos são enfatizados de que Deus sempre teve um plano para os gentios. Eles não eram uma sobra, não eram sem importância. Deus sempre tinha um plano para eles, mesmo que eles estavam tão perdidos e presos no paganismo. E os últimos 3 capítulos de Efésios é Paulo tomando a doutrina da fé e tornando elas práticas.
Quantos sabem que o cristianismo é prático? Não basta vir na igreja domingo e cantar louvores lindos e glória ao Senhor, irmão, e depois sair na rua e viver como o diabo. O plano de Deus é que você e eu servirmos a Deus não somente nos domingos, mas também de segunda a sábado também. Que Deus tenha acesso às nossas vidas, que quando você lê esses 3 últimos capítulos, em Efésios, Paulo entra nas trincheiras, no mais profundo, onde você e eu vivemos. Deus não apenas é um Deus de domingo, de manhã, mas Ele se importa com nós como trabalhadores, cônjuges, pais e filhos. E se você e eu vamos viver para Deus, então Ele vai aparecer, vai se ver no seu trabalho, no seu casamento e nos seus filhos. Assim que temos filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, por isto é justo. Honrem seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Em outras palavras, se você e eu vamos servir a Deus, isso precisa mudar, alterar que tipo de cônjuge, que tipo de funcionário, que tipo de trabalhador e pai você e eu devemos ser. E o verdadeiro cristianismo deve ser e nos informar como criar os filhos e que existe uma maneira correta de criar os filhos. Eu quero que você considere isto. Deixa eu oferecer um tempo de responsabilidade. Veja bem, eu não sou esperto, eu não sei tudo, não vou estar aqui dizendo eu fui o pai perfeito e os meus filhos foram perfeitos, nem nada disso. Nós sabemos melhor do que isso. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de direção. Lembre-se da história antiga de um homem que se tornou pastor quando era jovem, teve filhos e pregou um sermão na sua igreja, os 10 mandamentos de como criar os filhos. Antes de ter filhos, depois ele teve um filho e mudou seu sermão para as 5 sugestões de criar filhos. Depois teve o segundo filho e pregou o sermão chamado Oração para os Pais com Filhos. Porque não há nenhum programa, não há alguém que já saiba tudo, mas isso não... Somos imperfeitos, mas não quer dizer que vamos escapar ou fugir da palavra de Deus. É crítico, porque ele diz que isto é correto, isto é certo. Ele diz, não me interessa, isto é justo, de que existe uma forma que você e eu devemos criar nossos filhos de acordo com a Bíblia. Há uma maneira correta, uma maneira justa e uma maneira errada de criar filhos. E isso é o que a Bíblia diz. E ele leva tempo, ele separa tempo para nos dizer isso, para nos ensinar e dizer que se você vai ter um filho, assim é como você deve fazer. E se você vai ter um filho, não faça aquilo. E ele estabelece tudo de acordo com a forma. Pensem bem, quando ele diz, fala da criação de crianças, olha, não há nada de mais valor do que o valor de uma criança. Não há nada mais importante que uma criança. Você pode ir numa loja e comprar um brinquedo ou um produto. Você recebe a caixa, abre a caixa ou aparelha o brinquedo e você abre e tem um manual que diz uma maneira certa ou justa de montar ou usar este brinquedo. A maioria das páginas da manual de instruções está cheio do que não fazer, os perigos, e estão escritos ali por lei, porque eles entendem que este produto que você acaba de gastar seu dinheiro para fazer e diz você tem que fazer assim, não faça aquilo. E podemos ver isso o tempo todo. Você vai numa farmácia e você leva a sua receita e você compra um remédio e ali dentro na bula dizem informações como usar e como não usar, cheio de perigos se você não faz o que diz. E aceitamos essas instruções, estamos acostumados, mas um bebê, uma criança, isto não é um brinquedo de uma loja ou um remédio de uma farmácia. Um bebê, uma criança, eles vêm sem instruções. Não há caminho justo nem caminho errado. Que de alguma forma devemos criar cidadãos produtivos, cumpridores da lei, mas sem instruções. E que não haverá efeito sobre os resultados, e todos são diferentes. A diversidade é nossa força, eu entendo, mas portanto disso não há caminho certo nem há caminho errado. Eu sinto muito, a Bíblia diz que é um caminho justo e é um caminho errado. Uma coisa que foi exposta
nesta controvérsia sobre o currículo das escolas foi simplesmente quantos pais sobre qual é o caminho certo, a forma justa ou errada de como criar o meu filho. Eles pensavam: se eu dou um dispositivo, uma tablete a meu filho de 9 anos com acesso a toda a internet e todos os perigos, e simplesmente coloco meu filho e minha filha numa casa bonita, uma televisão com 400 estações e satélite, eles têm seu telefone celular aos 10 anos de idade, então eu sou bom, eu estou tomando conta do meu filho. E de alguma forma, toda uma nova geração no nosso país, eles tiraram os olhos da bola e assumiram que isto iria apenas mandar um filho para a escola. Nunca pensaram nisso. Qual é o caminho certo? Existe um caminho errado? Quando você sabe, eles descobrem que estão indo para uma escola onde estão sendo onde tem transformistas, onde professores querem contar a eles coisas como talvez eles não são um menino, ou talvez não são meninas, e talvez tenham tido esses sentimentos por um tempo e devem fazer isso. Há lugares, há escolas que existem em nações ocidentais onde se um garoto de 8 anos diz: eu me sinto como eu devo talvez ser do sexo oposto, imediatamente o governo vem para protegê-lo dos seus próprios pais. Crianças que estão sendo submetidas a operações de hormônios, alguns desses hormônios são irreversíveis. Apenas 15 anos atrás havia todo um tumulto sobre a cultura que mutilaria as crianças, as meninas, e era uma coisa horrível. Mas hoje, crianças estão sendo mutiladas enquanto eu estou pregando. Por quê? Porque já não há maneira correta nem maneira errada de criar as crianças. Essa relutância de não corrigir as crianças sempre traz confusão. Ezequiel 22, Ezequiel é um livro trágico, mas Ezequiel 22, 26 diz: seus sacerdotes violaram minha lei, profanaram as coisas sagradas. Eles não sabem a diferença entre o sagrado e o profano. Dizem as pessoas que não há diferença entre certo e errado. Então o julgamento estava caindo sobre a nação e ele diz: sabe qual era o problema? Que já não havia mais certo e errado. Não havia apresentação geral, nenhuma clareza. Se você vai criar filhos, escuta bem, há um caminho certo de acordo com a Bíblia. Vamos falar dos direitos das crianças. Os direitos das crianças. Antes de mais nada, a obediência é certo, é justa. Obediência é justa. Crianças, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo, é certo. Que se nós vamos criar as crianças, devemos entender que as crianças têm que ser ensinadas a obedecer, é justo, é correto. Esta é a maneira que devemos fazer. Talvez eu devo recuar um pouco e concordar com algo de que todos nós temos uma inclinação para a desobediência. Eu sei que você me diz: não, pastor, eu sempre fui uma boa pessoa. Olha, eu não quero chamar você de mentiroso, mas isso não é verdade. Todos temos uma inclinação para a desobediência, todos temos uma natureza caída, temos um caráter pecaminoso. E crianças são lindas. Eu tive meu netinho, Lútero, hoje em dia crianças são lindas, mas se você não acredita no que eu estou falando da natureza pecaminosa, seja voluntário e proversário um dia e você ficará desiludido. E que você e eu temos uma queda dentro de nós que não importa quem somos, inclui nossos filhos, e você tem que aceitar de que as crianças têm que ser ensinadas a obedecer, porque a natureza deles é desobedecer. A natureza das crianças é desviar-se, vaguear. Escuta o que a Bíblia diz em Provérbios 22:15. A tolice está ligada no coração da criança. Tolice está ligada dentro deles. Deixa eu ajudar você. Talvez você tenha uma criança pequena e essa criança tem um caráter firme ou não é obediente e você chora: o que tem meu filho, Senhor, o que meu filho e minha filha? Você procura na cabeça se tem um 666 ali na frente e tudo aquilo. E por que meu filho é assim de rebelde? Escuta bem, é que a tolice está dentro do coração da criança, não importa quem são. Isto você não pode evitar, é parte da nossa natureza pecaminosa, nossa natureza caída. Isto
e diz que a vara de disciplina o afastará dela. O que está dizendo, em outras palavras, pai e mãe, você tem que ensinar seu filho e sua filha a obedecer. De que é a nossa responsabilidade reconhecer uma coisa e sabe o que? Se eu permito que meu filho e minha filha façam o que eles querem, o resultado não será bom. E meu trabalho é de ensinar aos meus filhos, minhas filhas, obediência. E isso acontece no momento que eles saem do útero. Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas uma criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Que sem impor algum tipo de disciplina, quando você não tem correção na criança, simplesmente a Bíblia diz que vão passar vergonha. Eu acredito. Igreja, pode acreditar, eu tenho conhecido muitos pais com o coração partido sobre as ações de seus filhos. Não quando tem 4 e 5 anos, mas quando tem 15, 20 e 25 anos. Quando eles fizeram isso. Escuta bem, cada qual faz suas próprias decisões. Mas quando você acredita, eu não vou trazer nenhuma instrução, disciplina, orientação, correção nenhuma, não vou fazer isso, o resultado não vai ser bom. Todos aqui sabem que uma criança de 2 anos, de alguma forma, é atraída a tomadas elétricas. Eles são atraídos e caminham e começam a cutucar. E você diz, não, não. E essa criança olha para você e você diz, não, não, não. E essa criança olha e volta a fazer de novo. E de novo, e você vai para lá e para cá e continuam fazendo e fazendo de novo, e você para, eu digo não. E você começa a usar o nome dele, fulano, não faça isso. E todos os pais entendem, eu tenho que ensinar meus filhos a obedecer. Se eu não ensino a não atravessar uma rua movimentada, se eu não ensino eles a não colocar qualquer coisa na boca, se eu não marco e limito eles, não façam isso, eles vão descobrir uma forma por eles mesmos a fazer, eles não vão descobrir. E Paulo diz, isto é correto. Correção. Todo pai tem que descobrir qual é a correção que vamos dar a nossos filhos. Toda criança é diferente e eu vou dizer uma coisa. Seja qual seja, o padrão de correção que você vai dar tem que ser consistente. Porque uma criança pequena não consegue entender se um dia você faz uma coisa e você os corrige e no dia seguinte você não corrige eles. Eles não entendem isso. Você ensina a eles a obedecer, chamando a desobediência deles e corrigindo e começam a entender causa e efeito. É estranho, eles vão dizer, se eu boto minha mão aqui, eu vou sentir aqui, e faço aquilo, eventualmente eles vão entender. Algo acontece neles, mas a responsabilidade é dos pais, ensiná-los. Eu devo ensinar meus filhos a obedecer. E se eles nunca aprendem essa lição, continuarão a caminhar em desobediência. E vai continuar, e não vai ser algo pequeno, vai se tornar em algo enorme. Se eles não foram ensinados a obedecer. É justo, é certo, diz a Escritura, obedecer seus pais no Senhor, porque isto é justo. A outra coisa que você e eu precisamos entender, e é fundamental para criar as crianças, é que as crianças devem ser ensinadas a respeitar. A Escritura diz, honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. O respeito começa com os pais. Uma criança deve aprender a honrar seu pai e sua mãe. Uma criança que mostra respeito por seus pais, invariavelmente vai mostrar respeito por seu professor, mostrarão respeito aos seus líderes, mostrarão respeito na igreja, mostrarão respeito à polícia e aprenderão a mostrar respeito quando tiverem um trabalho ao seu empregador, seu patrão, porque aprenderam em casa, porque os pais entenderam que aqui é onde todo este princípio de honra lhes é ensinado e transmitido às crianças. De que as crianças entendem isto. É por isso que a Bíblia nos diz, pais, ensinem os seus filhos a cumprimentar as pessoas, a respeitar, a falar com as pessoas com respeito, não só apenas desprezar as pessoas ou responder. Você está ensinando um princípio de honra e quando eles compreendem,
E você exige respeito deles. Olha, eu tenho muito tempo vivo. Eu conheço pais que você acham que respeito significa sim, senhor, sim, senhora. Quando eu vejo jovens que fazem isso, eles não têm respeito nenhum. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando que você tem que fazer isso para meus filhos têm que falar desse jeito. Não. Eu estou falando de honra. De que há algo nas crianças que eles olham os seus pais com respeito e com honra em suas vidas. E quando eles aceitam e vivem isso, eles levam isso adiante em suas vidas. Eu tenho trabalhado com homens por muitos anos. Eu tenho descoberto de que é muito difícil discipular um homem que odeia seu pai. De que quando você está tentando discipular um homem e por causa da falta de respeito que não existe por seu pai, chegará um momento em que esse homem começará a duvidar de você, começará a duvidar suas intenções e relação com eles, e duvidarão que você tem os melhores interesses por ele. Toda essa bagagem, por causa do ódio dos pais, eles começam a fazer, porque lutaram com a autoridade. Mesma coisa com as meninas, que odeiam suas mães. E tem maus relacionamentos com sua mãe, toda a autoridade feminina em sua vida, elas nunca podem ter um bom relacionamento com elas. E a Escritura não diz que quando você honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Ou seja, quando alguém tem respeito por seu pai e por sua mãe, isso se traduz ou produz uma qualidade que irá com eles o resto da vida. Não há um pai sentado aqui esta noite que você tenha filhos pequenos, que você não queira essa bênção nas suas vidas. Não há um pai que não queira que tudo saia bem com seus filhos todos os dias aqui na terra. E a Escritura começa dizendo, por este princípio de respeitar um pai, o pai e a sua mãe, de ter isso nas suas vidas, eu não tenho dúvida. Eu estou pregando adultos aqui. Há alguns de vocês aqui que você se sente que tem uma parede de tijolos na sua vida. Escuta bem. Você está sempre perguntando o que eu quero perguntar essa noite. Você odeia seus pais? Escuta bem. Antes que você venha me dizer o ódio não faz mal a você, aos outros o ódio faz mal a eles. Ele rouba você. Eu li uma reportagem anos atrás que eu utilizei para uma escola dominical e uma mulher estava escrevendo esta reportagem. Foi muito interessante. Ela falou como ela estava olhando televisão. Uns 10 ou 15 anos atrás, faz tempo. Eu nem sei o que tem hoje na televisão, mas isso 10 ou 15 anos atrás ela estava fazendo um comentário que todo programa de televisão, especialmente de comédia, tinha a mesma trama básica. E quando tinha crianças, as crianças eram sempre inteligentes e sábias, mas seus pais eram tolos. Que a maneira como eles colocavam é que as crianças eram as inteligentes e sábias e os pais e suas mães eram estranhos e o pai e a mãe eram, como é que eu digo? Qual é a palavra que eu estou procurando? Eles eram a piada, os desprezados. E ela ficou indignada com isso e ela disse, olha, coloca essa frase que ela escreveu. Ela disse, se eu fosse criar meu próprio programa de televisão para ensinar os pais, se eu fosse criar meu programa de televisão para ensinar as crianças como ter controle de seus filhos e criar crianças respeitosas e autossuficientes, o nome do programa seria chamado Você é o Pai e não o Amigo Deles. Desde que os pais desejem ser apreciados e amados por seus filhos e, consequentemente, deixá-los livres de tarefas domésticas, encolher os ombros e mau comportamento, e mal comportados, crianças, vocês terão crianças mal criadas. Em vez de ser popular com seus filhos, é hora de se concentrar em ser respeitados por eles e fazer eles fazer coisas que talvez não sejam divertidas, mas que vão beneficiar eles no longo prazo. Nossa felicidade infantil é importante, mas se você coloca isso acima do respeito que elas têm, as crianças, é menos provável que internalizem nossos padrões morais, talvez aprendam empatia ou sejam gratas e podem crescer pensando que a sua felicidade é a prioridade. Essa mulher teve uma revelação muito grande de que precisamos entender que respeito vai até o fim com a pessoa, que o princípio de respeito e honra
É uma das coisas que eu presto atenção no ministério. Muitos jovens salvos aqui na nossa igreja, especialmente nos primeiros dias da nossa igreja. Muitos entraram na escola militar. Muitos tinham fugido da família, dos pais, porque tinham um mau relacionamento com os pais. Mas quando eles se salvaram e começaram a viver para Jesus, o princípio da honra passou a ser real nas suas vidas, e todos eles, se você procura a entender e a informar, todos eles tiveram uma ligação, que eles falaram com seus pais e pediram perdão, perdoaram eles, porque eles entenderam o princípio de honrar e o crítico que isso era para o resto das suas vidas. E muitos deles, seus pais eventualmente acabaram dando suas vidas a Jesus, muitos já foram para o céu para estar com o Senhor, porque entenderam este assunto do respeito. E se você e eu vamos criar filhos corretamente, tem que começar no lar, onde nossos filhos têm que respeitar pai e mãe. Eu quero fazer outro comentário também. Eu tenho percebido que há havido um benefício grande para mim. Quando eu casei com minha esposa, ela tinha um amor profundo e persistente e respeito por seus pais. Um amor e um respeito profundo e duradouro. E é fascinante ver, mesmo com todos os irmãos, são 10 irmãos, numa casa pequenininha, não tinha muitas coisas materiais, mas havia uma honra, e essa bênção é que eu tenho ido na casa deles, e eu tenho sido receptor dessa qualidade que estava nas suas vidas. Se você vai criar seus filhos, eles devem aprender a respeitar a casa com pai e mãe. Vou fechar e falar do poder dos pais, porque a Escritura nos diz que, como pais, pode ser ou haver uma provocação, ou pode ser uma inspiração. Verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É realmente interessante que a maioria de nós conhecemos Efésios capítulo 6, porque versículo 10 adiante fala da guerra espiritual. Pastor Martínez tem tendo uma escola dominical muito poderosa sobre isso. Falamos e sabemos da armadura de Deus, os principados e poderes e todas essas coisas. Mas é no mesmo capítulo, no começo, que o apóstolo Paulo diz: escutem bem, o pai tem mais a ver com o resultado de uma criança do que todos os demônios do inferno. Que vocês, pais, sim, as crianças precisam obedecer, sim, as crianças precisam ter honra, mas ele diz, vocês, pais, têm este princípio, ele usa a palavra provocar, que existem coisas que nós fazemos como pais, que podem mover, seja que você os provoca em sentido negativo, ou você os inspira num sentido positivo, e tudo isso está no poder dos pais. De que o que você e eu fazemos é importante. Eu não tenho dúvida de quantas pessoas, suas vidas foram dirigidas e orientadas com base na decisão dos seus pais. Não significa que elas não vão ter responsabilidade. É muito claro que o pai não será julgado pelos pecados do filho não serão julgados pelos pecados do pai. Eu entendo isso, mas quando meus filhos eram pequenos, eu acordava todos os dias, com a consciência de que eu podia tomar decisões que poderiam ter um efeito profundo, totalmente profundo em suas vidas, e direcionar eles num caminho bom ou para a ruína. E você e eu temos esse efeito. Alguém escreveu e disse, uma menina abandonada pelo primeiro homem em sua vida, para sempre acabam entretendo sentimentos poderosos de ser indigna e incapaz de receber amor de qualquer homem. E esta é uma realidade. E o desafio é que, como adultos, você e eu podemos fazer escolhas, e essas escolhas têm um efeito profundo sobre a alma de cada criança. E o que eu estou dizendo para você hoje é que você tem poder. Você tem poder para provocar ou inspirar. Muito difícil para uma criança criada num lar com um pai que tem mau humor. Vou falar com os pais aqui. Se você tem um mau humor, sempre mal-humorado, seus filhos descobrem cedo de que você é capaz de perdê-los a qualquer momento. Isso vai afetar eles. Isso vai se traduzir em certas coisas na sua vida. Você pode provocá-los à raiva. Você pode tomar decisões que transmitem um espírito de fúria, de raiva. E que você e eu precisamos entender que temos poder.
Quero ler para você isso também. Muitas vezes me pedem para dar uma única razão pelos qual os jovens estão como estão hoje. Eu sempre respondo que há muitas razões. Gravidez adolescente, suicídio e outros sintomas que acabam fazendo mal aos jovens hoje em dia. No entanto, se eu pudesse resumir as razões a uma só, seria um pai desatento. Porque a desatenção parental cria uma fome de amor que afeta tanto os pais como os filhos, também cria um ciclo vicioso e perpetuador no qual os pais famintos por amor, filhos que também são famintos de amor. Houve um resultado de um estudo de 13.137 médicos formados da melhor universidade de medicina do ano 1948 a 1964, e o resultado, o objetivo desse estudo era para descobrir se existiam fatores causais comuns para hipertensão, doença coronária, tumores malignos, doença mental e suicídio. E um fator foi encontrado comum em todos: a falta de proximidade com os pais. Um estudo de 39 adolescentes moças que sofriam de distúrbios alimentares e anorexia nervosa mostrar que 36 delas não tinham um relacionamento próximo com seus pais. Eu não estou dizendo isso para você se sentir culpado, mas eu digo para que você entenda que você tem poder. Você tem poder. E você pode recuperar esse poder dizendo: Deus, me ajuda. E você não vai ser perfeito. Você não vai fazer tudo certo. Mas você está dizendo como pai ou como mãe: Deus me ajude. Deus me ajude, me dê sabedoria, me dê compreensão, entendimento. Você me deu este presente, esta criança. Eu não quero apenas abandoná-la, maltratá-la. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Uma viúva na Bíblia está andando com um coração partido. Seu filho tinha acabado de morrer e a Bíblia nos diz que Jesus, caminhando perto desta procissão fúnebre, e ele ficou tão emocionado, tão comovido com o coração desta mãe. 2 vezes a Bíblia diz que pais trouxeram crianças desesperadamente atormentadas e doentes a Jesus. Eles não sabiam o que fazer e foram a Jesus, e foi através dos pais fazendo imposição das mãos e pedindo a Deus que possa tocar e alcançar eles. Você tem poder esta noite. Seu filho, sua filha podem estar lutando, tendo dificuldades, talvez estão passando por um momento difícil. Este não é o tempo de você desistir, de você fugir, mas é o momento de você correr para aquele que pode lhe ajudar, porque você pode tocar seu filho. Se você se importa esta noite, ele diz: Pai, honrem seu pai e sua mãe, você viverá uma vida abençoada. Ele diz isso para pais, porque você é importante. Vamos inclinar nosso rosto essa noite.